por que se retirar? Será que é importante, de tempos em tempos, pararmos um pouco, sairmos do nosso cotidiano, ir para algum lugar, ir viajar, ir fazer um retiro de meditação? Né? O que é um retiro de meditação? Será que é para todo mundo? Será que já é para quem medita? Há muitas dúvidas, né, bastante interessantes sobre isso. Geralmente, quando eu falo sobre retiro, a pessoa já imagina alguém num nível altíssimo de prática meditativa, e nem sempre essa é a realidade, e talvez ela nem devesse ser essa realidade. Então, esse é o nosso encontro, né, o nosso tema de hoje, Por que se retirar, onde a gente vai falar das nossas experiências de retiros ao redor do mundo, pequenas pequenos momentos de se retirar e como fazer isso. E para esse nosso encontro hoje, a gente tem aqui, né, a grande presença do Breno, que é um amigo querido nosso, que já trabalha com a gente há muito tempo, e também com o Susumu e com a Vivian, nesse nosso episódio do Chá com Prosa. E aí, pessoal, por que se retirar? Quer começar fazendo as honras aí, Breno, já que você é o nosso convidado especial? Vamos lá, né? Bom, acho que olhando para a primeira coisa que surge quando eu penso em retiro, quando eu penso para a necessidade minha mesmo de me retirar, é a tomada de perspectiva, né? É aquela velha imagem, assim, tu precisa sair da ilha para enxergar a ilha, né? Essa tomada de perspectiva, acho que desde os primeiros retiros que eu devo ter feito com 12 ou 13 anos, assim, sempre foi talvez o elemento mais potente, assim, né, de ser retirado do contexto em que a gente vive o nosso dia a dia, em que a gente vive as nossas relações, que a gente vai ali semeando os nossos sonhos. Essa saída sempre foi um ponto mais potente, né, para mim, assim, nessa retirada. Sabe, Breno, eu fiquei curioso aqui. Tipo, com 12, 13 anos, você se retirou para onde? Para o Play Center, para Disney, para o Beto Carreiro World? Aonde você... né? Não, ainda bem que não, cara. Foi para o meio do mato mesmo. Eram retiros assim com propostas mais abertas de estar em contato com a natureza, de roda de conversa, de poder estar fora daquele ambiente citadino, né? Eu sou um cara que vive numa cidade grande, né? Quase sempre vivi assim dentro desse ambiente, assim. Então tinha muito esse mote de contato com a natureza, com o meio ambiente, com tá ali. E junto com isso também essa proposta de, bom, como que eu paro para perceber essa natureza que nos acompanhou há tanto tempo na nossa evolução, que de repente a gente é apartado em alguns momentos, né? Mas e também como que eu paro em alguns momentos para entrar em contato com essa natureza em relação à minha natureza interior, né? Como que eu encontro conforto novamente no toque da grama, do mato, né, da natureza ao redor? Você só pode se retirar para Disney e ser eficiente, ou de alguma ajuda, ou Disney, ou Play Center, ou... O que vocês acham? Não, é verdade, é uma pergunta interessante, porque será que numa criança, na sua primeira excursão, quando ela vai, né, no meu caso era o antigo Play Center de São Paulo, né, será que também não há um impacto nessa questão de mudança de perspectiva? Né? Ou qual é a diferença de uma viagem normal, natural, de uma experiência que também gera aprendizagem e algo mais voltado para a natureza, para o desenvolvimento espiritual, né? Será que tem um tom de diferente aí, pessoal? Ou é igual? Eu, Diferente. diga, Sussu. É, parece que no parque de diversões é o universo de estímulos, né? Dos mais diferentes, assim. E parece que um retiro, às vezes, na natureza, não que tenha muitos estímulos, mas que tira os estímulos criados, vamos dizer, artificialmente, ou às vezes até impostos, né? Mas tem uma semelhança de sair de uma rotina, né? A gente sai do lugar comum, sai do lugar cotidiano. Às vezes até, talvez seja, em alguns casos, melhor um parque de diversões
para dar uma extravasada, assim, uma intensificada numa expressão, às vezes corporal. E eu acho que tem uma junção interessante, né? Porque, pô, se você tiver medo de de uma montanha-russa, etc., você está tendo que lidar com algumas questões pessoais, né? Todo mundo vai e você não. Eu era desses, sabe? Então, eu acho que a primeira vez que eu tive que entrar em contato com medos grandes pessoais foi nisso, foi num parque de diversão. E com a pressão social, né? Então, eu acho que é bem interessante esse ponto também, não? E talvez depois. Mas eu acho que tem um ponto, né, assim, dos retiros, como esse que o Susumu falou, assim, que tem essa ideia de você se sensibilizar à sua natureza mesmo, né? Então, às vezes tem toda essa questão de pressão social que a gente não, você vai ficar tão preocupado com o externo que é mais difícil de você perceber o interno. Você está ali preocupado em sobreviver, digamos assim, né? E eu acho que às vezes, pelo menos quando não tem tanto estímulo, você percebe isso mais claramente, assim, né? E Então, será que mesmo a no gente pode dividir em dois pontos, né? Todo se retirar e mudança de perspectiva traz um ganho. Com Mas certeza. talvez a gente vá entrar mais no campo de experiências voltadas para o desenvolvimento humano, pessoal, né? Ou como algumas pessoas gostam de falar, de espiritualidade. Uhum. eu queria colocar, bom, é que cada situação, na verdade, a depender do seu olhar, é um campo rico de desenvolvimento pessoal, humano ou espiritual, né? Qualquer situação, pode ser num parque de diversões, né? O que ia comentar da fala da Vivian é que, às vezes, esse negócio de pressão social pode acontecer num retiro de meditação, né? Você tá lá, por exemplo, o próprio retiro tradicional zen budista, né, o Sesshin, 60, bom, o próprio Vipassana do Goenka lá também, você senta sempre no mesmo lugar. E você está atento a todo o ambiente, né? Se um lugar lá está vazio, alguma coisa tem, né? Você fica numa pressão assim e daí tem os seus conteúdos internos, né? Assim, é isso que faz que você viva essa riqueza, né? O que que eu faço com essa situação? O que que acontece comigo nessa situação, né? Seja no parque de diversão, seja no retiro, vai haver a vida acontecendo e é você nesse contato com a vida, né? Mas E a talvez gente o pode... retiro te obrigue, né, a essa apercepção da sua relação com o que está acontecendo. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho, né, é que é um ambiente controlado de tal maneira que ele permite a autopercepção, né? E eu tenho certeza que todos nós quatro aqui temos boas histórias de retiros, assim, talvez até algumas engraçadas, né? Você falou do Zen, Susumo. Uma vez eu fiz um Seishin com a monja Koen, e do lado, no sítio do lado, estava tendo uma festa. Então, eram 5 dias de silêncio, mas a sexta, o sábado e o domingo foi ouvindo funk, catra, sertanejo universitário muito alto, a ponto da monja pegar e falar, né? A gente, todo mundo lá sentado, praticando, né? Naquele rigor que é o Zen budismo, e os nossos vizinhos estão felizes, né? Porque aqui é um ponto interessante. Eu já vi algumas pessoas em viagens espirituais, como a Índia, e a pessoa me mandar uma mensagem 2, 3 dias depois, desesperado, e fala assim: poxa, mas cadê a espiritualidade? Cadê a paz? Cadê a calma? E a pessoa ela poderia pedir o dinheiro de volta, né? No caso da monja Coen. Poxa, eu vim aqui para fazer um retiro de 5 dias de silêncio e estou ouvindo funk carioca 24 horas, até tarde, querendo dormir, tendo que acordar muito cedo, né? Então tem um ponto aqui que, para as pessoas que não conhecem o que é um retiro e o motivo, pode causar estranheza e afastamento. Ah, eu não consegui ficar em paz. Nossa, pessoal, eu tenho certeza que vocês também têm histórias de vocês fritando em alguns retiros, fritando que eu falo, quando a mente é agitada, o corpo é agitado, né, as emoções, uma turbulência enorme. E aí?
Eu Você acho que pegou... dependendo da intenção, talvez esses sejam os melhores retiros, né, de aprendizado, porque tem vários tipos de retiro, né? A gente pode pensar num retiro que é super relaxante, né? Que você vai para receber, sei lá, massagem, Faz para um fazer spa. lazer, né? Fazer um spa. É uma forma de retiro. Agora, tem alguns retiros, né, que nos tiram da nossa zona de conforto, assim, e que não nos desobrigam de fazer qualquer coisa cotidiana. Então, eu não preciso cozinhar, não preciso. Eu posso até ajudar nos serviços, né? Posso ajudar na limpeza, mas é só para você ficar em contato consigo mesmo. E esses aí que eu acho que fazem a nossa mente fritar, né? Assim, porque você está em contato só com a sua mente o tempo todo, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, também, de perceber, né? Que, às vezes, isso que você falou, vai para a Índia procurando paz e tal. Na verdade, assim, a grande ideia desses retiros que nos tiram, assim, dessa zona de conforto é que a gente encontre a paz verdadeira, né? Mas que, assim, a gente consiga perceber que para isso eu preciso lidar com todo esse turbilhão da minha mente, que a gente passa a vida inteira tentando escapar dessa mente, achando que colocar um band-aid ali, fazer qualquer coisa vai resolver meu problema, né? Eu preciso, né, dar uma viajada, eu preciso fazer uma massagem. Ótimo, essas coisas são ótimas, a gente merece essas coisas, assim, né? Mas, assim, não necessariamente isso vai resolver algumas questões que a gente tem internas que a gente precisa lidar, né? Precisa de muita coragem, assim, para a gente poder viver essas experiências. Assim, eu não falo isso para amedrontar, não, porque é uma experiência muito rica, né? Eu lembro de uma pessoa uma vez que falou assim com a gente: será que eu consigo, né? A gente vai fazer um retiro de 5 dias lá de silêncio. Ela falou: será que eu consigo? Posso ligar para o meu marido? Eu acho que eu vou de carro, porque se precisar eu vou embora, né? Aí eu falei: vamos, faz do jeito que você quiser, só tenta evitar de ligar, né? Mas vamos. E aí você vê. E aí, enfim, ela ficou até o final e ela sempre relata que foi super, né, transformador, assim, porque na verdade é muito empoderador, né? Muito gostoso você perceber que você tem capacidade que você julgava que você não tinha, né? E eu acho que estar em grupo também é um outro ponto do retiro que fortalece demais, que às vezes, igual o Sussumo estava falando, você senta ali no mesmo lugar, às vezes ou você está inspirando ou você está sendo inspirado por alguém que a pessoa nem sabe, né? Então você vê aquela pessoa lá conseguindo, aí você pensa, não, tá todo mundo conseguindo, eu consigo também. Você acha que é só sua mente que está gritando, mas de todo mundo tá. Só que como tem esse movimento de grupo, isso dá uma força, né, para prática, enfim, acho que isso é bem interessante também. É para todo mundo, pessoal? Eu diria que sim, né? Eu acho que tem algumas pessoas que podem ter mais desafios que outras, né? Mas eu acho que se a pessoa estiver aberta, não vejo problema, não. Vamos contar um pouco da nossa experiência. O que vocês acham da gente pegar? Acho que vocês poderiam falar assim, qual foi o retiro que mais fez sentido para vocês, Vou né? colocar só uma observação, Marcelo, sobre os tipos de retiro, ou só uma conclusão breve, né? Sobre as diferenças. E eu acho que você pegou num ponto chave, né? De que um retiro mais de uma introspecção, talvez, ou de percepção pessoal, né? Convida, sempre está convidando a gente a se perceber e conhecer um pouquinho mais da gente ou da natureza da vida, da gente mesmo, né? Mas você vai num play center nem existe mais, né? Num parque de diversões, o convite é outro, né? O convite é talvez o externo, o mais hedônico, o sensorial, né? Externo, assim. Talvez até uma dispersão, né? Um foco para fora, né? E não um foco para dentro. E isso me lembra, talvez a primeira vez que eu li foi num livro do Ken Wilber, né? Eu já citei algumas vezes, talvez, ele falando assim de diferentes abordagens, né, no trabalho pessoal. E é igual a pílula do Matrix, né, a vermelha e a azul. Então tem abordagens, vamos dizer, que vai tentar e talvez seja bem conveniente em algum contexto trazer um pouco mais de conforto para a confusão da vida. Porque a vida às vezes tá tão dura, eu preciso de um conforto maior para continuar na vida.
e seguir nesse caminho da vida. Mas chega alguns momentos da vida que algumas abordagens não vão dar conforto para a vida exatamente. Não é exatamente essa a intenção inicial, né? Mas sim, talvez revelar desconfortos, revelar talvez pontos que a gente nunca deu atenção. E isso dói, às vezes, isso é desconfortável. Isso é olhar para um espelho e olhar coisas que a gente não enxergava e não concorda ou dói olhar para a gente mesmo em alguns aspectos. E isso é um pouco, às vezes a gente usa a expressão despertar de um certo sonho que a gente vive, né? Então não é dar conforto, mas revelar coisas de nós mesmos, né? Então são abordagens e caminhos sempre contextuais, às vezes válidos, né? Mas diferentes. É porque o se retirar pode virar uma fuga, Sim, né? E aqui é uma dose muito complicada da gente saber, né? O Krishnamurti, ele diz isso. Se a meditação não for para te ajudar a entrar em contato com você, se for para fugir, ela é um outro tipo de droga, né? Então, às vezes a gente vai procurando prazeres sensoriais ou relaxamentos externos que não necessariamente promovem um crescimento. E se promove, na verdade, um adoecimento, muitas vezes, né? Né? Eu preciso fugir. É muito comum você ouvir as pessoas almejarem o final de semana como uma grande fuga, como se só o final de semana fosse bom, né? Então, aqui é um problema. Imagina a gente reduzir a nossa vida aos finais de semana, né? E aí, eu acho que a gente está entrando aqui no denominador comum do desafio que é um retiro e da importância desse desafio, né? Como a gente o trânsito sempre vai existir, né? Só um exemplo que eu acho muito interessante, né? Voltando a falar da Índia, que é um lugar que eu realmente acho incrível para isso. A Índia é um inferno. É muita buzina, é muita sujeira, é muito barulho, é muito, 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 muito. Você não tem controle de nada. Mas depois de um tempo na Índia, o trânsito de São Paulo vira historinha de niná, porque é ordeiro, todos os carros estão um atrás do outro, ninguém está buzinando, sabe? Então, olha só, se eu passo 20 dias no paraíso e volto para cá, aqui pode virar um inferno. Se eu ficar 20 dias no inferno, quando eu volto para cá, que não pode se tornar o paraíso? Ou, melhor, e perceber que, na verdade, o paraíso ou o inferno é uma maneira de olhar, uma maneira de se relacionar, né? Então, vamos trazer um pouco a experiência de cada um. O que vocês acham? Talvez seja muito interessante, né? Eu sei da experiência de vocês, porque a gente já conversou, mas e aí? Qual o retiro? Todo mundo aqui fez mais de um retiro, né? Mas qual é o retiro que mais marcou você? Eu tenho certeza que é muito difícil responder isso, né? Qual o se retirar, né? Por exemplo, eu gostaria de falar uns 3 ou 4, ou todos, talvez, porque cada um você pega alguma coisa. Mas, sei lá, se tivesse que eleger um, ou, sei lá, dar uma pincelada em todos. Fala aí, acho que pode deixar com o nosso convidado, Breno. Breno, você sabe o que é engraçado? Me dá vontade de ter você sempre aqui. Não sei se... Mas diz aí, Breno. Depois de tanto tempo a gente recebe, né, esse tipo de carinho, de cuidado, né? Ah, tudo bem, um dia eu vou para São Paulo e a gente convive mais direto. Mas eu vou tomar a liberdade, também como está aqui num primeiro momento, de falar pelo menos de 2 momentos de retiro. Pelo menos 2 tipos de retiro que foram muito impactantes. E talvez pegando carona no que o Susumu trouxe, esses encontros onde me levar, que eu fui mais para dentro da natureza, saindo do meu contexto cotidiano, eles tiveram uma função muito grande de quebra de rotina, do que se faz, puxa, como é que a gente viveu como ser humano há muito tempo e já desaprendeu, né, a procurar comida no mato, a não se alimentar exatamente dentro dos horários que a gente prega tanto ali, né? Tá tudo certinho para a gente fazer dentro da cidade, entrar em alguns momentos de conforto dentro de um ambiente onde eu achava que não ia ter conforto, né? Como que eu durmo no mato?
sem toda uma parafernália ao meu redor. Então, esses retiros, eles tiveram uma função muito de quebrar algo, né? Quebrar aquele automatismo mais citadino mesmo, e de ampliar o repertório comportamental. Bom, eu posso agir de várias formas, eu posso inclusive entrar em contato com o que era o comportamento dos meus antepassados aí, que há pouco tempo estavam muito mais em contato com a natureza, né? E que eu me esqueço, assim, né? A gente se esquece rapidinho, né? Logo, volta para o paraíso, olha. Volta para o paraíso, né? Já não piso no chão de pé descalço, Deus o livre, né? E, e um outro tipo, assim, acho que de retiro, que para mim foi muito impactante, daí foi o primeiro retiro de Vipassana que eu fiz, que acho que eu tinha 21 anos, mais ou menos. Mas ele foi muito importante em termos estruturantes, assim, de prática, né? Eu acho que foi um processo bem forte, assim, no sentido de entender, assim, bom, como que eu posso fazer uma prática independentemente de um sistema de crenças. Isso foi muito impactante para mim, porque eu sempre fui muito crítico das religiões, sempre fui muito, muito crítico, assim, né? Talvez fazendo um contraponto, assim, um embalo de família, assim, mas ter a possibilidade, dentro daquela leitura do Goenka, né, da proposta, assim, de praticar, e ter aquela prática, né, desvinculada necessariamente, ter que ser algo, né, ter que estar em algum contexto específico. Isso, para mim, foi muito forte. E daí tem um detalhe interessante, que o primeiro que eu fiz, eu fui de ônibus para o interior do Uruguai. Então não tinha como voltar de jeito nenhum, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Todas as vezes quando eu pensava, eu quero ir embora, era fácil dar a resposta. Não dá. Não dá, né? Mas esses dois tipos, assim, né? Esse contato radical com a natureza, de estar vários dias dentro do mato, foram muito importantes. E, assim, num outro fluxo, assim, né? E esse espaço de estar no mesmo lugar, sentado no mesmo lugar, sem nenhuma novidade sendo inserida, né? Sem nenhuma demanda sendo inserida, sem contato com as outras pessoas. Isso foi muito, muito, muito forte. Talvez puxando um pouquinho só o que tinha falado, a gente tinha conversado sobre a novidade em si, né? Eu acho que tem alguns retiros que nos entregam um pouco, às vezes, aquele reforço, aquela diversão quase de aprender algo novo, né? Aprendi algo novo. Tem esse aspecto da novidade em alguns momentos, mas tem aqueles retiros que não nos entregam nenhuma coisa nova, e a novidade está justamente a gente se perceber diferente, fazendo as mesmas coisas que a gente faz, né? Dormindo, sentando para praticar, comendo, tomando banho. E aí eu acho que a gente está nesses pontos, né, de como que eu me relaciono com essas coisas tão básicas, assim. Então, se fosse eleger, seriam esses dois, né? Muito bacana, Breno. Me lembrou essa final aí. Me lembrou daquela frase bem popular de a real viagem de descobertas, né? Não é ter novas paisagens, né? Mas desenvolver esse novo olhar, né? Eu acho que cabe muito bem aí. Bom, é, bom, já que eu estou aqui, vou colocar aqui, deixa eu ver, fica complicado, né? Falar um pouquinho, mas eu acho que, pegando a carona do Breno, eu acho que é um convite para todos, né? Quando eu participei do Vipassana, do Goenka, que é um retiro de 10 dias em silêncio, Goenka bebeu muito da tradição dos ensinamentos de Buda, né? Ele fala que não é budista, mas transmitiu bastante e, e, e popularizou um formato que está presente em não sei quantos países no mundo, acessível a qualquer pessoa que esteja disponível para se dedicar e dedicar 10 dias, né? E eu acho que a sensação, a última vez que eu participei, faz uns 2 anos já, eu acho, antes da pandemia. A principal sensação que eu saí de lá foi assim, a gente estava em 100 pessoas, né? 50 homens, 50 mulheres, fora o pessoal do apoio. E sempre, geralmente, é assim, né? Não sei, agora na pandemia diminuiu um pouco.
Mas a minha sensação foi assim, nossa, se a gente aqui conseguiu, nossa, hein, vivemos isso que a gente viveu, numa dedicação de prática, 10 horas por dia, durante 10 dias, em silêncio. A humanidade consegue fazer qualquer coisa. Meu Deus do céu. Eu saí com uma confiança no ser humano, assim. É uma esperança enorme, assim, na vida. Uau, a gente consegue fazer isso? O que a gente é capaz, então, de viver e realizar nessa vida como humanidade? Então, parece que depois de alguns dias, a percepção que me trouxe foi da gente sair, principalmente desse cotidiano muito focado no euzinho, assim, né? No euzinho, eu tenho que fazer essas coisas, eu preciso realizar isso. Não que esse eu não tenha a sua importância, mas como o Breno falou, é uma tomada de perspectiva, né? Assim, e isso só acontece, eu diria, depois de alguns dias de convivência, de se retirar do cotidiano, para começar a enxergar um pouco mais amplo, né? Isso é uma das experiências de um tipo de retiro, né? Porque daí eu já participei de vários tipos de retiro, muito diferentes, muito variados. Vou contar só um outro e eu me dedico mais hoje, pessoalmente, né? E é com relação às práticas corporais, em relação à visão chinesa taoísta, né? Na visão chinesa tem um conceito de Shen, né? Shen seria consciência ou espírito, né? E a gente fala que, por exemplo, que a saúde, em última instância, é cultivar um modo de presença que eu permita que a vida se organize espontaneamente, né? E daí, no taoísmo se usa muito a palavra wu wei, né? A não ação, a ação infinita. Mas eu diria que muitas vezes é mal interpretada. Não é que você não faz nada, é que você trabalha tanto um aspecto interno seu, ou até de abrir caminhos internamente, que depois que você abre esses caminhos internos, a vida se desenrola naturalmente. Então, é uma ação sem esforço, né? Acontece dentro e isso reflete para fora. E é por isso que a gente trabalha tanto o corpo energético, vamos dizer, que são esses caminhos internos da consciência, né? Que tem uma relação com o macro da vida, com os caminhos da vida. E para mim, quando eu vivi, eu vivo, né? Daqui a pouco eu vou, na verdade, amanhã é feriado em São Paulo, e daí eu vou para um retiro, talvez. Olha só, que pertinência do momento. E eu amplio a minha sensibilidade do meu corpo e a sensibilidade do meu coração. Enxergar a vida, enxergar as situações, e tomar as decisões, e tomar as escolhas depois. Então, só para citar duas experiências aí em diferentes tradições que me enriqueceram muito na minha vida, assim, me enriquece hoje em dia. E depois eu nunca mais deixo de fazer, né? Depois que eu fiz o retiro do Goenka lá do Vipassana, daí já aí dá a sensação assim, nossa, eu tenho que fazer isso todo ano. Pelo amor de Deus. Isso daí é uma limpeza interna, assim, completa de padrões, assim, né? Enrijecidos, não preciso fazer todo ano. Bom, vou deixar a palavra aí para a Vivian, para o Marcelo.
Eu também vou comentar também do Vipassana, né? Eu acho que é realmente um retiro muito transformador, eu acho. Gente, né? Opa, deu um corte no meu som, né? Já voltou. Mas eu acho que eu tive algumas experiências, assim, o Breno estava falando, né, da falta de novidade, talvez, mas para mim não, para mim tinha uma novidade todos os dias, né, no Vipassana, que era isso, assim, de ficar cada vez mais sensível mesmo a coisas que, como você falou, né, Breno, já estavam ali, mas, assim, do meu próprio corpo, né, das sensações, da minha respiração, até das minhas necessidades mesmo, assim, quando, né, lá a gente não pode ficar se movimentando, fazer alongamento e tal, gente, mas meu corpo pedia muito isso, eu escondi para fazer o que o meu corpo precisava, né, assim, então, eu acho que me deixava muito claro. E, assim, né, são processos, parece que é uma trajetória, pelo menos que eu passei, né, nos primeiros dias mesmo, de lutar com o corpo, né? Porque você fica muitas horas na mesma posição ali, né, no mesmo lugar, não pode esticar a perna, não pode, né, encostar, tem uma série de coisas que você precisa fazer. Então, mas eu tinha ido já muito decidida a não brigar com nada, né? Assim, a só me entregar. Eu acho que isso fez muita diferença para mim, porque estava um calor, eu sou muito calorenta, eu não, assim, estava muito quente e, além disso, tinha toda essa questão. Então, eu simplesmente, toda vez que eu começava a perceber qualquer tipo de irritação, eu soltava, assim, porque eu sabia que não ia adiantar nada, que eu ia ficar só fritando, fritando. E eu acho que perceber isso é muito rico, né? Assim, é uma das experiências que, apesar da gente saber disso, né? Você viver isso é diferente e te coloca na vida num outro lugar, assim, tipo, eu posso transformar isso numa coisa muito pior, ou eu posso simplesmente ficar com isso aqui, né? E isso me trouxe uma estabilidade que depois é muito interessante, né? As pessoas ali, que eu estava no quarto com 11 pessoas, que eu conversei um pouco no primeiro dia, e depois tinha algumas que chegaram depois, eu nem cheguei a conversar, né? E no último dia, algumas falaram, nossa, eu olhava para você, você era a pessoa que eu almejava, assim, para ficar, porque eu te via tão firme ali, eu falava, nossa, mas internamente também estava, mas eu sabia que não adiantava ficar, né, remexendo e fazendo nada, enfim. E uma sensação que eu tive também nesse retiro foi um pouco parecida com isso que o Susumu trouxe, foi chegando mais para o final do retiro, era uma sensação de partilha com aquelas pessoas, como se, ao mesmo tempo, mesmo eu não conhecendo ninguém daquelas 100 pessoas, parecia que eu entendia completamente todas elas e todo mundo, né? Assim, de integração, a sensação de integração que é muito específica, assim, é muito gostoso de sentir e de entender as coisas pelo corpo, né? Literalmente, assim. Essa foi a experiência que eu senti muito interessante do Vipassana, assim, de ficar muito sensível aos sinais que meu corpo estava dando sobre qualquer experiência que eu vivia, assim, né? Mas, lógico, ali eu passei por momentos que a minha mente, meu Deus do céu, assim, lá pelo terceiro ao sexto dia, nossa senhora, né, até eu canso só de lembrar do tanto que a minha mente ficou agitada, né? Mas é muito interessante, assim, a mente estava... Depois foi tudo, parece que entrando nos eixos, assim, né? Então, essa foi uma experiência que também saí de lá com essa sensação, gente, todo mundo deveria ter oportunidade de experimentar isso na vida, né? Assim, e com a vontade de fazer mais vezes também. Então, essa foi uma. Diga, Marcelo. Não, não, eu tô Você achando ia incrível, né? ouvir. Como o Vipassana, né? Né? Ficou ele, né? Então, mas termina, depois eu falo, Viviane. E outra experiência que eu tive foi bem já, assim, profissional, mas foi muito, muito rica para mim também, que foi quando eu fui fazer a minha formação profissional, né? A primeira em MBRP. Eu fui para os Estados Unidos, eu estava bem no começo da minha prática meditativa, foi muito impactante para mim, né? A gente fez um retiro de 5 dias, tinham pessoas de 18 países nesse grupo, então pessoas com culturas muito diferentes, assim, né? E que a gente, cada um se expondo muito, né? Porque você tinha que falar numa língua diferente, né?
E foi muito interessante, assim, porque os facilitadores, né, a Sarah Bowen, que é minha professora, e os outros professores também, com uma atitude tão generosa, assim, de poder realmente contribuir para que as pessoas, não tinha uma coisa de fazer certo ou errado, eles queriam contribuir para que você se tornasse o melhor facilitador possível. E uma das coisas que eles fizeram, que eu lembro que me tocou muito, foi quando a gente foi conduzir a prática de bondade amorosa num pequeno grupo de 5 pessoas, eles falaram, cada um pode conduzir na sua própria língua, né? E aí cada um, então aí eu conduzi em português, aí tinha um francês, tinha outro que falou em holandês, né? Foi muito bonito, assim, sabe? Eu me arrepio só de lembrar disso, assim, dessa sensação, sabe? E no final, assim, do retiro, quando a gente foi fazer a partilha, né? Então, assim, aquela experiência para mim foi muito rica, assim, né? Tinham pessoas com diferentes graus de experiência, não só meditativa, mas acadêmica, né? Também. Tinham pessoas ali com um nível já de experiência acadêmica muito alto, até que os professores até falaram, como assim, né? Por exemplo, a Ruth Baer estava lá, que é a criadora do FFMQ, né? Que depois eu validei essa escala. Tinha outros professores também. E todos ali despidos disso, assim, né? Fazendo a mesma coisa, sabe? Com a mesma humildade, assim. Isso me tocou profundamente, assim, né? Então, eu lembro que na hora que a gente foi partilhar no final, eu fiquei tão emocionada com isso tudo, assim, sabe? Que eu mal conseguia falar, de tanto que eu chorava, assim, né? E aí foi muito legal também, até a receptividade com isso, sabe? Assim, o que eu acho que ficou para mim foi poder, essa aceitação de você poder ser quem você é, sabe? Assim, e depois eu sigo encontrando isso nos retiros, né? Pelo menos as outras experiências que eu tive, todas eu senti isso, assim, de estar compartilhando com dessa humanidade compartilhada, de estar entre pessoas que estão no mesmo caminho, sabe? Isso aí é algo que me toca muito nos retiros, assim, né? Também. Muito legal. Bom, eu acho que o Vipassana é uma experiência espetacular, né, pessoal? Para mim, o Vipassana e o Sesshin do Zen são os meus retiros favoritos. E já que todo mundo está falando do Vipassana, eu vou falar do Vipassana. Aliás, fica o convite aqui, né? Como o Susumu falou, o Vipassana está presente no mundo inteiro, né? Ele é um retiro muito acessível. Então, quem quiser fazer, entra aí, dharma.net, DHAMA.net, .org, sabe? Eu costumo falar para meus alunos que todo mundo tem que fazer o Vipassana até o final da vida. E para mim, ele é num nível de importância que eu até brinco e falo, se você tiver 11 dias de vida, faça 10 dias do Vipassana e no último dia você vive o dia que te resta. Para mim, esse é nesse nível de importância, né? Eu acho ele espetacular. E ele promove aí um processo muito rico. Eu estava até pensando em falar de outros retiros, né? É muito difícil escolher um retiro, mas ouvindo vocês falando do Vipassana, me veio um personagem muito, muito legal do meu primeiro Vipassana, que foi o Germano, né? Que foi muito interessante, porque eu fui para o meu primeiro Vipassana vestido de uma certa petulância, assim, de uma certa arrogância, do tipo, eu já sou meditador, eu sei como funciona, eu sei o que é, e eu vou lá e vou mandar ver. Era, né, 10 dias em silêncio, tipo, tô em casa. E foi muito interessante, porque eu dei carona por Germano, né? Eles fazem um esquema de caronas, e o Germano saiu daqui, daqui de Mogi, da onde eu moro. E aí, quando eu fui pegar o Germano, ele tava com uma mochilinha que, pessoal, parecia uma mochilinha de jogador de futebol que tá indo cabe 2 chuteiras, sabe? Tipo, para 10 dias. Eu tava indo com uma mala de viagem com 2 afus, com 2 almofadas de meditação, né? Aí eu lembro que eu pensei assim, nossa, ele deve ser nível muito alto, sabe? Tipo, uma mochilinha dessa. E aí, quando ele entrou no carro, né, eu falei, poxa, e aí, né? Como que você chegou até o Vipassana? Eu tenho uns amigos meus que fizeram, eu achei que pode ser legal e eu tô indo, sabe? Porque eu ando festando muito, ando saindo muito, então tô indo, sabe, para dar uma relaxada. Aí eu pensei assim, tá ferrado, sabe? Tipo, tá ferrado.
Mas foi muito incrível, porque isso é uma coisa que eu falo, todo mundo que está indo para o Vipassana, eu falo, seja flexível, seja leve. E eu fui muito rígido. Pra vocês terem uma ideia, eu fui com a mentalidade de um Seishin, né? Então, 10 horas de meditação sem me mover. Os 3 primeiros dias, eu, né, sem me mover. Meu joelho doía, minha bunda parecia que fazia assim, sabe? Tipo, muito rigor, né? E eu pensei em ir embora, porque eu não estava aguentando de dor física. Aí eu lembro no terceiro dia, né, que tem aquele momento de você poder fazer uma pergunta para o professor. Aí eu perguntei alguma coisa, eu falei assim, mas eu posso me mover? Aí ele falou assim, ué, mas ninguém falou que você não podia se mover, né? Depois de alguns dias que eles fazem 3 momentos de aditana, né, que é a prática de não se mover. E aí eu soltei. Quando eu soltei, ficou muito leve, mas foi muito interessante, porque nesses momentos de dor intensa, eu olhava o Germano e ele lá. E eu, meditador, blá, 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 morrendo, sabe? Então foi muito interessante isso. Ver alguém que não tinha prática, que estava lá. E na minha frente tinha um cara que também nunca tinha meditado. Depois eu fui conversar com ele no final. Ele colocou um pedaço de tronco e ele sentado na minha frente num pedaço de tronco, sabe? Então, eu aprendi muito sobre o soltar e essa leveza e essa flexibilidade, sabe? Esse não rigor, né? Eu aprendi com pessoas que não meditavam, né? Tem uma outra história incrível que eu também acho que vale a pena aqui, principalmente para quem está indo a primeira vez, né? E como é rico. Quando eu fui fazer um Seishin, né? Né? Dentro do Zen, que aí é rigor, o jeito de se sentar, lá é sem se mover, mas dentro de um contexto. E o pedido é para você não chegar na sala de meditação depois dos 3 sinos, né? Não pode chegar, né? Chegue antes. E aí, como tinha muita gente, né? Geralmente a gente senta virado para a parede, mas aí tinha 2 círculos, um círculo no meio e um círculo de fora. Então, na minha frente tinha algumas pessoas. E você faz de olho aberto. E aí, um dia eu tô lá, tal, e aí eu vejo o Zafu, né? Almofada de meditação sem ninguém. Bate os 3 sinos, daqui a pouco vem essa moça, sabe? Depois dos sinos. Então, se você olhasse por Marcelo estava lá, pleno, né? Com o olho aberto, praticando, vendo, aí vi a menina chegando depois, nem na minha cabeça, tipo, eu tava assim, na verdade. Pô, né? A monja falou, né? Não chega depois. Tipo, era o que estava aqui dentro. Aí no outro dia, de novo, ela chegou depois, né? Então, se você olhasse de fora, o Marcelo estava lá, aprumado, assim, ó. Né? Mas aqui dentro, né? Poxa, chega na hora. Pessoal, foi muito interessante. No último dia, na última prática, eu saio do meu quarto, faltando a mesma quantidade de minutos que eu costumava sair para ir para a sala de meditação. Era meio-noite, aí eu chego lá, já está todo mundo lá. Sala escura. Aí eu vou, sento na minha almofada, aí eu fico assim, toca sino, toca sino, toca sino, toca sino. Já tinha tocado. Aí a moça que estava na minha frente, ela estava de costas, é como se ela tivesse virado para mim. Vai, bobão, fala de mim. Mas, né, são processos de autopercepção muito poderosos, né? E quando você sai, né, você aprende muito. Então, se eu tivesse que escolher o meu retiro favorito, com certeza seria o Vipassana, desses retiros tradicionais, né? Dentro de vários outros. E eu gosto da tradição Goenka, apesar de ter feito outras tradições. Mas como vocês sabem, né, pessoal, eu tenho o viajar sozinho como uma grande prática de desenvolvimento espiritual. Eu acho isso muito poderoso, né? Quando você está sozinho dentro de um mundo, de um lugar, de um ambiente que você não lê, não consegue, é você muito só com a sua solidão, com a sua vergonha, com o seu medo, com a sua inadequação. Isso é um encontro muito forte, né? Quando você sai disposto a isso, né? Então, mesmo uma viagem para um lugar incrível pode ser muito desafiador. Então, eu vejo viagens sozinho como também uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal.
né? Um encontro, assim, um embate muito forte. Principalmente quando você não quer usar de alguns subterfúgios, tipo, festar muito, beber, sabe? Que são fugas, né? Quando você está disposto a entrar em contato com você, principalmente em países que talvez seja um pouco desafiador. Isso é de grande, grande, grande riqueza, né? Aquele exemplo que eu sempre dou. Eu, como paulista, quando eu vou para o Rio, eu não conheço o Rio, eu conheço o paulista. Eu fico sabendo qual é a profundidade de ser paulista, né? E eu acho que uma outra experiência que também vale a pena nesse nosso encontro aqui, e para mim, ultimamente, porque os retiros viraram um pouco a minha zona de conforto, por ter feito muito, né? E então, o Santiago de Compostela que eu fiz recentemente, 40 dias, 32 dias andando, foi foi muito mais do que eu esperava. Então, hoje eu estou com a sensação de fazer o Santiago de Compostela todos os anos, né? Porque daí envolve esforço físico, envolve outras pessoas, envolve então, eu sei da vida de vocês, eu sei que vocês têm experiência bastante incríveis e ricas, né? Por exemplo, eu sempre cito, sem você saber, ô Breno, eu sempre cito você viajando na América Latina, você e o seu violão de carona, né? Eu fico imaginando o que é um grande se retirar, sair do conforto da casa e etc. Então, talvez a gente possa abrir para esses outros tipos de se retirar também. Eu até estava pensando, né, sobre isso, porque a gente falou das experiências, a gente falou bastante do silêncio, assim, né? E não necessariamente um retiro precisa ser de silêncio, mas o silêncio ele tem essa função da gente não precisar cumprir um papel social, né, ou de ter que interagir. Então ele ajuda nesse processo de introspecção, né? E uma coisa, né? Quando eu fico quieto, o único barulho que tem é aqui dentro, Uhum. né? Então é mais fácil de eu escutar esse barulho que está aqui, né? Eu acho que esse é uma grande função do retiro de silêncio, que é extremamente poderoso, extremamente poderoso. É interessante, né? Como a nossa conversa acabou direcionando um pouco pelo Vipassana, e acho que ele tem um impacto bem grande, assim, na experiência mesmo de prática meditativa, pelo menos dentro da nossa cultura, né? Só uma coisa que acho que faz ponte com essas outras formas de se retirar, que eu acho que para mim foi interessante na minha experiência, é que depois de alguns meses foi muito difícil seguir o que era sugerido no Vipassana. Parar para praticar 1 hora ao acordar e 1 hora antes de dormir, né? E daí traz um pouco para a pergunta, que é a pergunta que sempre me alimenta hoje, que é como que eu aproximo a experiência de retiro mais da minha possibilidade hoje na minha vida, e ainda mais do que isso, para as pessoas que eu ofereço algum tipo de cuidado, seja para os pacientes na clínica, seja para os alunos que vêm fazer, né, cursos de mindfulness, como que a gente costura um pouco mais com a nossa cultura, porque é bem desafiador, né? E nesses pontos, essas alternativas, esses retirar, como, né, o caminho de Compostela, poder praticar caminhando por muito tempo, né? Poder fazer outros tipos de retiro, acho que é uma pergunta muito, muito legal. Trazer um pouco mais para a nossa realidade, assim, né? Eu já não sei como que seriam as minhas viagens de carona hoje com um celular, com essa hiperconexão. Eu acho que seriam muito diferentes, né? Então, acho que existe uma intenção importante, que é um dos grandes presentes dos retiros para mim, que é cortar esse canal dessa hiperconexão que meio que ficou no ar, que a gente respira, né? E poder abrir espaço para perceber o que é que acontece na minha experiência quando eu não tenho que responder a cada 30 minutos um WhatsApp, que acontece na minha experiência quando eu não tenho que responder um e-mail de trabalho que chegou às 2 da manhã e às 8 eu já me sinto obrigado a responder, né? O que é que realmente acontece quando eu deixo a minha atenção vagar naquele presente, né? Naquele momento. E talvez algumas experiências assim de caminhar, de sair dos lugares onde a gente está, de talvez para um espaço mais selvagem, assim, talvez nos ajude a colocar mais esses tipos de limites, assim, né? De, bom, eu vou fazer isso com essa intenção, né? Talvez algumas pessoas acessem mais isso através das suas viagens, né? Agora eu vou viajar e daí eu tô de férias do trabalho, meu chefe sabe que ele não pode mandar mensagem para mim. Talvez esses espaços de viagens hoje seja uma coisa que traga um pouco desse gostinho do retiro, assim, né? Será que o Mas ponto
Breno, desculpa, será que o ponto não é, o diferente, o se propor a quebrar uma rotina e um padrão, mais Eu acho até do que que o instrumento em si? Sabe por quê? Quando eu fui fazer Compostela, veio isso na minha mente. E aí? Fico 30 dias sem usar o celular? Fico só. E eu peguei e falei: não, eu vou fazer o que eu tiver vontade. E usei livre, livre, sabe? Tanto ler, li um livro inteiro durante o caminho, tomei cerveja e etc. Mas o diferente foi tão, tão poderoso, tão porrada, sabe? Porrada que eu falo assim de mind-blowing, sabe? Da sua mente pegar e olhar você justamente nessas inserções, sabe? Então, e eu acho que também a pessoa aí ficar 30 dias sem o celular, o que eu estou querendo trazer aqui o que será que é mais poderoso? Ou eu me propor a algo diferente e sair do meu padrão habitual, ou, ou para valer a pena eu teria que ter tirado e parado com algumas coisas? Você entende? Eu estou abrindo aqui uma reflexão. Porque senão a gente coloca. Eu não posso falar que o que eu aprendi no meu Compostela, que eu achava que eu não ia aprender nada, na verdade eu estava indo pela experiência, pela aventura. Sabe? Era para isso que eu estava indo. E me mudou me mudou de maneira muito forte, né? E é recente, está ecoando ainda. E eu não larguei nada. Uhum. Inclusive, dei 4 aulas durante o caminho de Compostela, sabe? Então, é só para a gente, de repente, não cair um pouco nessa questão do tipo, se não for desse jeito, nesse formato, não acontece. E não estou falando que tirar, parar, sair do celular não seria bom também, que também é uma quebra de rotina. Mas eu estou, não sei, trazendo uma coisa para a gente refletir aqui sobre. Me veio, Eita, não me veio diga, como é. Sussu. Acho que até considerando uma fala do Marcelo, né, é, de falar que o Vipassana é acessível. É acessível porque você nem paga nada. Para ficar 10 dias meditando, você não paga nada. Você só pode doar depois, se quiser, né? É muito acessível. Qualquer um. Acessível se você tiver uma conexão boa também para fazer a inscrição, né? Porque lota rápido, né? Principalmente para as mulheres, é uma procura imensa. É bonito de ver, né? Isso. É, e, e voltando para falar do Breno, num sentido de trazer um pouquinho, porque isso para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vida prática mesmo. E eu lembrei do próprio movimento de popularização de mindfulness e até com o Kabat-Zinn, né? Talvez o insight que ele teve em oferecer mindfulness, práticas meditativas, num hospital, foi dentro de um retiro, mas dentro do retiro, o que ele percebeu? Como eu vou levar isso que eu estou vivendo nesse retiro para pessoas que jamais vão para um retiro? Foi interessante essa percepção dele, porque muita gente jamais vai para um retiro de 10 dias de silêncio, de 10 horas sentado, né? Aí a fala do Breno traz um pouquinho isso, né? Como que a gente traz na prática, né? O que seria um retiro, na verdade, para o nosso dia a dia prático também, né? Além de viagens, além de peregrinações, né? Além de estímulos diferentes, né? E me veio uma imagem, já que a gente está meio tecnológico aqui, né? Podcast, YouTube, isso aqui. A gente está numa visão muito de... E me veio assim de que a máquina às vezes dá pau, né? Às vezes dá tela branca, tela azul, assim, dá pau, né? E o que a gente faz com a tela? Às vezes tem várias janelas abertas, vários programas abertos, né, ao mesmo tempo. E ver essa imagem que às vezes tem um monte de coisa rodando ao mesmo tempo, várias tarefas lá e dá pau. E daí a única solução, você não tem o que fazer.
travou, né? E às vezes a nossa percepção, na nossa vida, a gente coloca tanta coisa na nossa vida, né? Tem tantos afazeres e papéis que a gente cumpre e a gente fica numa exaustão e nem sabe, só está correndo atrás do próprio rabo, né? Tá apagando incêndio. E às vezes trava. A gente trava, né? Na nossa vida. Nem sabe para onde a gente está indo, porque estamos sendo levados, assim. E daí no computador, a gente, pô, acho que não tem o que fazer, tem que desligar, resetar o computador, né? Ou fazer uma limpeza do disco, né? Não, tem que tirar as coisas, tem que fechar as janelas, às vezes tem até vírus, tem que tirar os programas que estão girando sem querer, os nossos automatismos, né? Aí, internos, ciclos viciosos. E às vezes tem até uma palavra mais técnica, né? Não sei se vocês fazem, fazer a desfragmentação do disco. Mas quem é muito velho lembra disso, Sussão. Porque as coisas no computador, às vezes ficam muito jogadas e separadas e não organizadas, ficam fragmentadas demais. E a nossa vida, às vezes, estão em caixinhas e caixinhas, e a gente não se sente integrado. Para mim, a palavra desfragmentação é ótima, né? É para deixar de ser só caixinhas e tarefas, para se perceber e ser inteiro. E cultivar essa sinceridade com a gente mesmo, né? Então, às vezes, um retiro, a sair da atividade cotidiana é porque deu pau. Tem que fazer um reset, né, também. Esse pode ser umas intenções, né? De perceber melhor, fazer uma limpeza, se harmonizar, se equilibrar, sim, tudo bem. E se fortalecer na sua inteireza, né? Mais sincera, né? E daí, como que a gente traz isso para o dia a dia? Será que a gente consegue, às vezes, como o Breno falou, né? Deixar, às vezes, uma hora no modo avião, às vezes, se conectar com a própria respiração e mais com nada, pode ser 5 minutos. E permitir o corpo viver o seu ritmo e não estimulado nos ritmos externos, mas só nesse ritmo interno. Por um instante que seja. Também é um micro retiro desse fora. E daí eu só vou completar, para passar a palavra aí, na visão chinesa, taoísta, né, que eu gosto de trazer sempre, a gente tem um aspecto que a gente chama de Ming. Ming é como se fosse um propósito, um mandato celeste, um acordo que eu fiz com a vida quando eu fui concebido e nasci. E daí, nesse acordo que eu fiz de desfrutar da minha natureza, tem um caminho de vida prática, de vida externa, vamos dizer, uma missão externa de realização material, de relação, mas também tem uma missão, uma relação interna, de uma missão interna também. Então, a gente trabalha tanto, a gente fala de um caminho dual de realização e manifestação externa, física, material, mas também de uma manifestação, de uma realização interna, pessoal. E esses retiros, ou os micro-retiros, alimentam, dão um olhar, dão um cuidado e um valor para essa realização interior também, inerente a todo ser humano. Breno, eu te cortei, aí daí o Sumo cortou o corte, sabe? Mas eu acho que é assim que é um bom bate-papo, né? Leve, acho que, né? Mas posso pegar justamente pela provocação, porque eu falei de um ponto da hiperconexão, né? E tu trouxeste um exemplo de, por exemplo, fazer esse processo
não se despindo de várias coisas que acompanham a tua vida, né? E aqui eu fiquei pensando também, um desses caminhos de como que eu entro em retiro, né? E como que a minha experiência e a riqueza que é a gente poder também encontrar suas janelas de entrada nessa presença. E a minha atenção, ela tem 2 pés na desatenção, assim, né? Caminho, assim, com um pezinho no TDAH sempre, assim. Então, esse corte funciona muito para mim. Mas uma outra coisa que funciona e que pode ter um peso muito grande é como que eu coloco a minha vida naquele momento em direção a um propósito, né? Ouvindo tua fala, Marcelo, daí eu me lembrei que nesses momentos onde estava viajando, a primeira viagem de carona que eu fiz no Chile, a gente tinha uma plaquinha que era um papelzinho escrito assim, ao sul. Essa era a nossa intenção. Pronto. Todo o nosso dia repousava sobre aquilo ali. A gente ia para a E Ruta era o que você pedia Pan-Americana, que carona. aqui eu pedia carona. Então, ali ao sul, era isso. E era simplesmente um pretexto, né? Mas que guiava a nossa direção, né? E daí, quando eu tenho essa direção, quando eu tenho esse propósito, eu tenho como enxergar todos esses hábitos, né? Seja o comer ou dormir, onde é que eu vou dormir, vou ter lugar para dormir, vou dormir na estrada, em função deste propósito, né? E achei interessante olhar sobre essa perspectiva, né? Será que eu consigo me dedicar a um propósito durante os próximos dias, assim, né? Durante essa semana, será que eu consigo me dedicar, né? Dedicar a função dos meus comportamentos a isso que eu estou elegendo como algo importante, algo valioso para mim, né? Me veio isso, assim, né? Isso Conversa. muda, eu acho que completamente a perspectiva de tudo, né, Breno, que é vivido, porque você pode interpretar as coisas que você está vivendo de maneiras diferentes, mas quando aquilo faz parte, ou está dentro, ou pelo menos você está caminhando em direção ao seu propósito, aquilo que você está vivendo muda de perspectiva, né? Assim, eu acho que é muito interessante esse convite, né? Eu me veio, ouvindo essa fala, Breno, me veio uma frase que eu gosto muito da música do Caetano Veloso, né? Quando ele chega em São Paulo e ele conta a experiência que foi, recomendo quem está ouvindo isso aí, ouvir a música Sampa, né? E ele fala da dor de chegar em São Paulo, né? Como um baiano, e de repente o tanto que ele começa a entender a percepção que ele começa a ter, né? De entendimento ao estar no novo, né? Que é São Paulo. E ele fala do amor que ele cria aquilo. E eu acho que essa música tem uma coisa incrível, que é Narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? Então, quando a gente vai para o novo, quando a gente entra em contato com o novo, isso muitas vezes dói. Nós 4 já rodamos retiros, né? Já fizemos muito como praticantes. Mas quando a gente está como professor, a gente sempre notou isso. Algumas pessoas absurdamente incomodadas que o que elas foram ali procurando não é o que elas encontraram. Sempre vai ter. Sempre vai ter, né? Porque eu busco aquilo que está dentro de mim, porque é onde eu estou confortável, né? E acho que o grande ponto, né, de todo mundo que ouviu esse nosso encontro aqui hoje é que o retiro ele teve justamente a estranheza como processo transformador e de aprendizagem, porque é no estranho que eu me revelo, que choca, que eu reajo, né, que há um impulso, né? Então, eu particularmente, dentro das minhas crenças para a vida e para o mundo, eu acho que não há opção não aprender na vida, né? Não há, porque se eu tiver algumas características em não ressonância com a vida e com o viver, isso vai gerar dor, isso vai gerar processos que eu vou ter que aprender mais para frente, né? E quando a gente pega e se propõe a fazer os retiros, ninguém aqui encontrou a iluminação, né? Mas então isso quer dizer que ninguém é perfeito, e mesmo, bom, tanto faz. O que eu quero dizer é que quando a gente também se propõe a algumas experiências, né, alguns olhares, algumas quebras de paradigmas, é como se eu ganhasse tempo na vida e diminuísse alguns processos dolorosos, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né?
quando a gente começa no tema de hoje, por que se retirar, né? E a gente pode terminar com uma pequena fala de cada um. Na minha opinião, o porquê se retirar é porque se eu tiver a oportunidade para poder me retirar, talvez eu esteja ganhando tempo de vida, de desenvolvimento, de crescimento. E só uma coisa que eu acho que é muito importante. Não existe nenhum processo terapêutico indolor. Não existe. Né? Para desenvolver resiliência, eu preciso encontrar a minha impaciência, o meu desconforto. Resiliência física, mental ou emocional. Né? Eu vou ter que entrar em contato com o desconforto. Não tem jeito. Então, ao me propor, talvez fique mais fácil, fique mais leve. Né? Então, o meu convite aqui é faça um Vipassana. Faça um Vipassana. E permita-se experiências novas, sabe? E vai doer um pouco. Vocês podem até xingar a gente lá, não tem problema. A nossa orelha vai ficar vermelha. Mas é algo que faz muito sentido para mim. Assim. Acho que no porquê se retirar, essa é a minha fala e a de vocês, pessoal. Minha pode ser, assim, meio controverso, mas, assim, a gente busca sempre motivos para fazer alguma coisa, né? Mas sinta no seu coração, é, talvez essa vontade de fazer algo diferente. Então, vá para um retiro sem nenhum motivo. Numa sinceridade de encontro, né, com a vida. E não precisa de motivo nenhum. E viva e se entregue ao processo. E depois você conta pra gente o que aconteceu. Eu acho que a minha fala está bem alinhada com essa do Sufumo, assim, acho que porque se retirar, porque pelo menos na minha experiência, me abrindo para o retiro, né, que eu vejo uma possibilidade de escolha posterior, assim, né, de, além de viver coisas ali que talvez eu não estava esperando, né, eu também encontro uma possibilidade de ver como eu quero seguir a partir dali, né, então eu acho que é isso, assim, essa abertura é algo que é muito interessante, né, nos retiros, assim. E acho que uma imagem que surgiu assim ao me perguntar um pouco disso, né, da nossa provocação hoje, foi foi um pouco assim nesse contato principalmente de práticas como escaneamento corporal, de estar em contato com as sensações, né, que é uma linguagem muito própria do nosso corpo, né, e num desses retiros eu escutei a frase que me pegou muito, que foi, bom, assim, a memória reside no corpo, né, é como se o nosso corpo estivesse contando a nossa história a todo momento. E parece que ao longo do dia a gente se relaciona mais como se fosse um Twitter, assim, né? Eu tenho umas mensagens do que eu sou, do que é a minha história, num bolo de informações, né? E o retiro, para mim, ele se aproxima mais de uma imagem de eu poder parar para ler realmente o meu livro de histórias, da minha história que está acontecendo e que está se desenvolvendo com calma, sabe? Eu posso parar e posso dar tempo para ler um capítulo inteiro e não só um tweet do que aparece no meio do meu dia, né? De se dar espaço para ler, com calma, né? Fazer o chazinho, né? Abrir o livro e poder se olhar, né? A partir desse outro contexto. Sensacional. Bom, é isso, né? Acho que esse é um dos temas que daria para a gente falar muito, né? Muitas coisas, né? E as pessoas talvez estejam perguntando, né? Que retiro fazer, o que fazer, né? Então, acho que o Google está aí, acho que ele é uma grande ferramenta, você pode começar por ele, né? E colocar. A gente falou muito aqui do Vipassana, a gente falou do Seixin, do Zen Budismo, o próprio CPM, né? Tem os retiros laicos, né? Então, na nossa empresa, a gente vai ter um retiro de silêncio, a gente tem retiros de finais de semana. O ano passado, eu e o Breno, a gente deu um retiro na Chapada dos Veadeiros, que envolvia a natureza, né? Troca. E então é aí, né? Acho que a gente falou bastante.
se ressoou no seu coração. Com certeza isso vai surgir, né? Vai surgir o caminho para isso. E se você, como aquela mensagem de praxe, né? Se você gostou, se você curtiu, gostou do nosso conteúdo, curte aí, inscreve-se no canal e, se possível, compartilha. E deixa sua mensagem aí, né? O que você ficou com vontade de fazer? Ou qual é a sua dúvida sobre retiros? Põe aí, as pessoas têm muitas dúvidas e é totalmente normal e natural isso. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, até semana que vem. Até, pessoal. Tchau, tchau. Por que você se retira?